Vou deixar um recado, não sai na rua não, porque senão o Flamengo vai te contratar. Mais um reforço no Flamengo, a contratação mais cara da história do Flamengo. Pois é, pelos valores, esse jogador vai custar mais caro, um valor mais alto do que custou ao Alcaraz em 2024. E a gente vai falar que jogador é esse. Emerson Royal a caminho do Brasil para poder se apresentar ao Flamengo. De La Cruz liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai. O que será que aconteceu? E Flamengo fazendo proposta por um zagueiro da Fiorentina, galera. Pois é o que eu tô falando. Não sai na rua não, senão você corre risco de ser contratado pelo Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, hypar o vídeo também. Acho maneiro que a galera tá falando, pô, Vene, tô hypando o vídeo. Teve gente me parando na rua brincando com isso. Obrigado, valeu pela moral. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação e também compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Eu vou começar falando do De La Cruz. Inclusive, hoje teve treino no Flamengo, hoje pela manhã. A imprensa pôde acompanhar parte dessa atividade. O De La Cruz ele foi liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai esse final de semana e ficar com a família, por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos dias. Não deve ter sido nada fácil para ele ouvir de um médico, e um médico do Flamengo, que ele não consegue mais performar em alto nível no futebol. Então, galera, vamos ter um pouco de empatia. Quando eu publiquei nas redes sociais essa informação, muita gente criticando o De La Cruz, fazendo piada, chamando de De La Sus. Um pouco de empatia, galera. Ele é ser humano e não deve ser fácil para nenhum ser humano. Imagina você aí do outro lado, seja qual for a sua profissão, médico, advogado, engenheiro, pedreiro, porteiro, você ouvir de alguém que você não consegue performar na sua profissão mais. E ele tem apenas 28 anos. Isso para um jogador de futebol, hoje em dia, é considerado uma idade, enfim, jovem, né? Porque a gente vê aí vários jogadores performando em alto nível, até mesmo depois dos 35 anos. Enfim, que o De La Cruz consiga melhorar a cabeça dele, melhorar a mente dele. Pela informação que eu tenho, ele já não seria relacionado mesmo para esse jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, no Maracanã, por conta do processo que ele vem passando aí com o departamento médico, a equipe de fisioterapia, para ele ficar 100% fisicamente. Então, que ele melhore a mente dele junto com a família dele no Uruguai. Agora, vamos falar do mercado da bola, que está bem agitado no Mengão. Emerson Royal, o jornalista Fabrício Romano, postou uma foto, ele já viajando ao Brasil para poder se apresentar, e vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro no sábado pela manhã. Essa é a previsão, ou seja, amanhã pela manhã. Ainda não tem o horário certo, mas assim que eu tiver, eu divulgo aí nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem cientes. E o Flamengo, segundo eu apurei, vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador ao Milan, só que em 3 parcelas. Eu vi muita gente dizendo, como o Flamengo vai pagar à vista? Isso não pode. Não, não é à vista, gente. O Flamengo parcelou esse valor. Ninguém paga à vista como o Zenit fez. Aquilo que o Zenit fez foi, assim, gente, algo de outro mundo, tá? Pegando o Gerson do Flamengo. Mas fica aí a informação. E dando tudo certo nos exames do Emerson Royal, ele assina contrato válido até o fim de 2028, ou seja, 3 anos e meio, né? Então fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar da contratação mais cara da história do Flamengo, porque ele vai superar os números do Alcaraz em 2024. Lembrando que o Alcaraz custou 20 milhões de dólares em 2024. E o Samuel Lino vai ser reforço do Flamengo. Tudo certo entre Flamengo, Atlético de Madrid e jogador. Tudo acertado, tudo verbalmente acertado, né? Falta assinar. E o Flamengo vai pagar 22 milhões de euros mais 2 em metas, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros. Esses números superam os números do Alcaraz, inclusive. Eu vou até falar aqui o quanto que o Alcaraz custou. O Alcaraz, na ocasião, custou 20 milhões de dólares e no câmbio da época estava 110 milhões de reais. E agora o Lino ele vai custar 143 milhões de reais de maneira fixa, mais 2 milhões de euros aí, bota, enfim, cerca de 14 milhões, 15 milhões em metas. Mas o Flamengo já sabe que vai gastar 143 milhões de reais. E eu vi, gente, assim, eu respeito muito, inclusive o Paulo Nunes. Ele estava participando de um programa no Sport TV. Eu vi o recorte, confesso que eu não vi o contexto, mas ele falou que o Samuel Lino é como se fosse um cuiabano do Botafogo melhorado. Repito, gente, eu respeito demais o trabalho do Paulo Nunes,
mas eu discordo, acho que o Samuel Lino é bom jogador sim, ninguém se destaca no Atlético de Madrid à toa, e eu fui apurar os motivos que fizeram a diretoria ir atrás do Samuel Lino, por que José Boto e Felipe Luiz querem a contratação do Samuel Lino. Vamos lá, apuração, tá? Apuração do motivo que faz o Flamengo querer a contratação do Samuel Lino e como José Boto e Felipe Luiz entendem que o atacante pode ajudar no ponto de vista tático. Samuel Lino tem um estilo de jogo que defende como ala e ataca como extremo. Além disso, desequilibra conduzindo a bola e tem um bom acabamento nas jogadas. Isso tudo pela ponta esquerda. Além disso, o atacante tem perfil para ocupar todo o corredor com e sem a bola. No Atlético de Madrid, ele teve vários jogos fechando linha de 5, sistema que Felipe Luiz já disse publicamente que gosta e usou pontualmente ano passado. Os números de Samuel Lino na carreira também chamam a atenção. Desde a temporada 2020 e 2021, quando ainda atuava pelo Gil Vicente de Portugal, o atacante tem 45 gols e 24 assistências, além de um bom número de minutagem em campo, ou seja, desempenho melhor que todos os extremos do atual elenco do Flamengo. Samuel Lino também sofreu pouquíssimas lesões na carreira, ou seja, tem saúde. É algo que a diretoria do Flamengo estava buscando. A lesão mais grave foi um estiramento do ligamento do joelho em 2023, ainda no Atlético de Madrid, e foi resolvido com um tratamento conservador, ou seja, não passou por cirurgia, que é o pior dos casos para um jogador de futebol, para um atleta de futebol. E assim, os valores que o Flamengo vem investindo aí, inclusive no Samuel Lino, tem chamado a atenção e eu estou vendo muita gente nas mídias criticando como que o Flamengo vai pagar isso tudo num jogador. Gente, é basicamente o mesmo valor que o Botafogo pagou no Danilo, que é volante, e a gente sabe que atacante custa mais que volante no mercado da bola. É menos que o Palmeiras investiu em Vitor Roque. O Vitor Roque pagou, o Palmeiras vai pagar aí 25 milhões de euros, o Flamengo vai pagar 22, mais 2 se ele bater as metas. Então assim, gente, o Flamengo gasta isso porque pode. O Flamengo gasta isso porque se estruturou. O Flamengo gasta isso não é porque, beleza, a gente está sofrendo pressão da torcida, vamos contratar. Não, gente. Isso tudo é gerenciamento. E a diretoria, inclusive no começo do ano, não fez contratação de peso, só trouxe o Juninho na ocasião, que custou cerca de 35 milhões de reais, isso hoje em dia não é nada no futebol, por conta do fluxo de caixa. Então, assim, é uma gestão responsável, uma gestão financeira responsável. O Flamengo faz isso porque pode. Não é simplesmente porque... não é simplesmente, beleza, quero agradar a torcida. Não, gente, isso tudo é responsabilidade financeira, tá? Responsabilidade financeira. Isso o Flamengo tem de sobra. Outra coisa, galera, acabei de receber a informação aqui, porque o que eu ia falar? Que o Flamengo abriu negociações e quer contratar o Lucas Beltrán. Foi uma informação de um jornalista estrangeiro, Merlot. Só que acabei de receber a informação. Furada, Vene, pula fora. Não fala nada sobre isso. Então, fica aí o lado que eu apurei aqui. Então, de fato, o Lucas Beltrán, jogador aí da Fiorentina, vou até ver a posição correta aqui para eu não falar besteira. Segundo o Merlot, o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões. Atacante, desculpa, se eu falei zagueiro, é atacante. Lucas Beltrán. Segundo o Flamengo, não procede essa proposta aí. Carrascal, para a gente finalizar. O Flamengo vai contratar o Carrascal. É uma questão de tempo. Para vocês entenderem, eu já expliquei isso aqui. Envolve o Atlético Mineiro. O Dínamo quer resolver com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, como é que vai ser isso? O Dínamo quer o Rubens do Atlético Mineiro. O Flamengo quer o Carrascal do Dínamo. Aí eles estão vendo forma de pagamento, porque o clube é russo. Aí tem a questão de banco, né? Qualquer banco pode fazer pagamento aqui para o Brasil. Então eles estão vendo uma forma, um bem bolado ali entre as três partes, o Flamengo pagar o Atlético liberar o Rubens para o Dínamo e o Dínamo liberar o Carrascal para o Flamengo. É basicamente isso que está acontecendo, só para vocês entenderem. Então, pessoal, boas notícias no Flamengo, ainda bem. Flamengo treinou nessa sexta, tem mais um treino nesse sábado e no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, 8h30 da noite no Maracanã, mais um jogo que terá casa cheia no estádio, porque mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e a gente vai acompanhando tudo do Mengão aí. Fica ligado, porque a qualquer momento a gente pode ter mais informações de contratação, porque o Flamengo está, ligadão no mercado. E tem gente, se tremendo.
Ó, uma informação aqui, ó. O lateral Emerson Royal chegará ao Rio de Janeiro nesse sábado, com previsão de pouso às 5h45 no aeroporto Tom Jobim. O Flamengo acaba de confirmar, tá, galera? E vocês sabem quais são as contratações mais caras dos 4 grandes do Rio de Janeiro? A do Vasco, a mais cara, foi em 1999. Edmundo ainda. A gente vai contar os valores. Do Fluminense foi esse ano. Quem será que foi? A gente vai trazer também. Flamengo, vocês já sabem qual é. E o Botafogo a gente vai contar também. Pessoal, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, né? Lembrando que o De La Cruz não estará à disposição. Ele já não estaria à disposição, mas ele foi liberado para poder viajar e passar o final de semana com a família lá no Uruguai, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias com esse jogador. Porém, Felipe Luiz pode ter 2 reforços caseiros aí, Gonzalo Plata e Alan. No treino desse sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite, 9h03 da noite, tá? E então, no treino desse sábado, Felipe Luiz vai bater o martelo, mas a chance é grande desses 2 jogadores ficarem à disposição contra o Atlético Mineiro. O Alan, ótima notícia, jogador que vinha atuando bem. Gonzalo Plata, jogador extremamente importante, e ele tem boas recordações diante do Atlético Mineiro. Ele que marcou aquele golaço lá na casa do Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil. A ver como é que vai ser essa situação, e a gente vai trazendo atualizações aqui no canal Vene Casagrande. Vocês lembram quais foram as contratações mais caras da história dos clubes cariocas? Vamos lá, eu vou trazer para vocês. Botafogo foi esse ano. O volante Danilo, 22 milhões de euros. O Flamengo, você já sabe, mesma quantia, 22 milhões de euros pelo atacante Samuel Lino. O Flamengo ainda não oficializou, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas está tudo acertado entre todas as partes. Em breve o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Inclusive a mãe dele nas redes sociais, no Instagram, compartilhou no history do Instagram uma imagem do Samuel Lino já com a camisa do Flamengo. Mãe, você é ansiosa? Não, aí mostra a mãe do Samuel Lino, já estão brincando com isso. A do Fluminense, a contratação mais cara da história do clube, 6 milhões de euros por Canóbio esse ano. E a do Vasco foi em 1999, Edmundo, na ocasião, 15 milhões de dólares. Para vocês verem a diferença, a discrepância do nível de dinheiro que os clubes têm à disposição, né? Flamengo é referência, porque, enfim, o que o Flamengo fez financeiramente falando, sozinho, sem SAF, é um absurdo, é um case maravilhoso. O Botafogo se tornou SAF, então fica muito mais fácil o investimento. Inclusive, as leis do Brasil em relação a SAF facilitam demais que o John Texel e outros acionistas, donos de SAFs por aí, possam fazer investimentos altos da maneira que eles vêm fazendo. A legislação ajuda bastante. O Fluminense não goza de um prestígio financeiramente falando, né? 6 milhões de euros no Canóbio. E o Vasco, a gente sabe que vive uma fase terrível. Inclusive o Pedrinho, presidente do Vasco, em uma entrevista coletiva quinta-feira, disse que encontrou até gato na luz do clube. Assim, assustador o que ele falou na entrevista coletiva. Mas fica aí a curiosidade para vocês. Falar nisso, galera, a gente criticou bastante aqui o José Butto pela demora nas contratações, por tentar trazer um jogador totalmente desconhecido, o Mickey Johnston, mas agora o trabalho dele precisa ser reconhecido e elogiado. Trouxe Jorginho, entre aspas, de graça, já para a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o Saúl espanhol, entre aspas, de graça. Quando eu falo entre aspas de graça, porque teve que negociar salário e luvas, tanto o Jorginho quanto o Saúl. Mas o Flamengo não pagou pela transferência, assim como aconteceu com o Danilo, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Samuel Lino, uma baita contratação, gente. O José Butto tirou um jogador do Atlético de Madrid, um jogador que tem potencial para continuar na Europa, em outros clubes europeus queriam, inclusive, e ele conseguiu contratar o Samuel Lino. Emerson Royal, considero também uma boa contratação, jogador de 26 anos, estava a caminho do futebol turco. José Butto foi e contratou. Carrascal, embora seja uma demora absurda para contratar, mostrou convicção, está indo até o fim, vai trazer o jogador. E ainda vendeu o Wesley por um valor maravilhoso, gente. 25 milhões de euros fixo, mais 5 em metas. Se bate as metas em 30 milhões de euros. E tem um detalhe que não pode passar batido. Todas as negociações sem viajar, sem a tal da Eurotrip,
aquela fanfarronice toda que eu considerava uma fanfarronice danada. Certa vez foram tentar buscar o Jorge Jesus, apareceu, enfim, na câmera lá no estádio. Negócio, eu não gostava muito daquilo, não. Então o José Boto agora merece os elogios. Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu estou vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. É óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, pô, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido, tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. A qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo. É um jogador de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. O Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham, mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Para mim seria maravilhoso. Torço para o Flamengo, sou fãzaço do futebol do Paquetá, seria ótimo, mas, enfim, acho bem difícil. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site Metrópolis trouxe aí a informação. Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. O jogador do Flamengo responderá por 3 crimes. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público e agora passa a responder criminalmente. A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira e tornou réu o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Com isso, o atleta passa a responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria 2 vezes. A pena máxima pode chegar a 17 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo Metrópolis. Está aí a informação. Eu vou repetir o que eu falei sobre o Paquetá, gente. Torço muito, de verdade, para que ele seja inocente, porque o Bruno Henrique, para mim, é o ídolo da história do Flamengo. Sou fãzaço da pessoa Bruno Henrique. Nunca tive contato com ele, vou ser sincero. Nunca falei com ele, mas sou fã da pessoa Bruno Henrique, a forma como ele é, a forma como ele trata, a forma como ele lida com a instituição Flamengo. Sou fãzaço dele. Espero que ele seja inocente. De verdade, vou torcer para isso. Mas é óbvio que a justiça vai apurar da melhor maneira possível. Alô, nação rubro-negra. Tô trazendo mais uma tonelada de notícia rubro-negra para você. Giroflex Wesley está de saída do Flamengo. E o Mengão já tem um substituto de peso para a lateral direita. Após o acerto com Emerson Royal, que vem de Gigantes da Europa, a torcida fica dividida, mas uma coisa é certa, o Flamengo vai se reforçar ainda mais para o segundo semestre. Fica ligado aqui, porque a notícia não para de chegar e o Mengão não para de crescer. Colisão. Depois de uma longa novela, o Flamengo finalmente confirmou a saída de Wesley, que irá para Roma. Italiano lateral direito, que foi revelado nas categorias de base rubro-negra, se despede após 139 partidas, 4 gols e 6 assistências. A última bola na rede foi na vitória contra o Bragantino, e é assim que o nosso Wesley deixa o Flamengo, com um gol e uma boa lembrança na história do clube. Mas é claro que a nação rubro-negra vai sentir falta do garoto. Boa sorte, Wesley, que sua caminhada seja de sucesso. Sinal de mãos aplaudindo com tom de pele médio. Mas a festa não para por aí, não. O Flamengo já tem o substituto de Wesley na lateral,
Emerson Royal, ex-Barcelona, Tottenham e Milan. Fogo cara tem peso e bagagem internacional, jogando em grandes clubes europeus e se destacando nas principais ligas do velho continente. O Flamengo acertou com ele e o Emerson Royal chega para ser a peça-chave na lateral direita, reforçando ainda mais a defesa rubro-negra para o segundo semestre. A nação agora respira aliviada com a confirmação dessa contratação de peso. Vale lembrar que a novela Wesley quase teve um final diferente, hein? No meio de 2024, o jogador já estava com o pé na Atalanta, da Itália, mas o negócio acabou desmoronando. Cara sorrindo de boca aberta e suando frio, faltou apenas o último empurrãozinho para concretizar a transferência, mas o destino do lateral estava mesmo reservado para Roma, onde ele vai seguir sua carreira. Com essa saída, o Flamengo segue o planejamento de fortalecer o elenco e fazer ajustes no time para os desafios do segundo semestre, mantendo foco nas grandes competições que vêm pela frente. E a grande questão é, como Emerson Royal vai se encaixar no Flamengo? Cara pensativa, a lateral direita, que foi um ponto de atenção agora, vai contar com um reforço de alto nível. O Flamengo vai ter um lateral com experiência internacional e qualidade técnica para não deixar a defesa rubro-negra tão exposta. A torcida já está empolgada para ver esse craque em campo, e temos certeza que o Mengão vai se fortalecer ainda mais para a corrida pelos títulos do segundo semestre. A nação rubro-negra, como sempre, não perde tempo e já quer saber o que vem mais por aí. Fogo será que o Flamengo vai fechar mais alguma contratação bombástica? O mercado de transferências ainda tem muita história para contar e, aqui no canal, você vai saber tudo em primeira mão. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like para não perder nada. O Mengão está mais forte do que nunca e, com Emerson Royal e outros reforços, o futuro é nosso. Vamos que vamos, nação!